Um pouquinho sobre uma matéria que ela faz parte da tua vida, tá? Você não precisa do Estado para deixar você respirar, comer, né? Você não precisa dele para você ter direitos humanos. Os direitos humanos, eles não têm que estar registrados em nenhum lugar. Você nasce com o direito a ter vida, tá? Você nasce com o direito de liberdade. Se o Estado ficar quieto, você tem direito de liberdade, de liberdade de locomoção. Então os direitos humanos são esses, tá? Os direitos humanos é aquele que você não tem que registrar em lugar nenhum. Onde quer que você esteja, você tem direitos humanos. No artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, está estabelecido lá que nós temos, os direitos que nós temos são entre homens e mulheres, residentes no país, e os estrangeiros, que forem residentes no país. Mas não é só para os estrangeiros residentes no país. Qualquer tipo de pessoa que estiver aqui no Brasil vai ter direito à vida, à liberdade, à propriedade. Se o cara entrar aqui no Brasil e comprar um celular, você não vai tirar o celular dele. Ele tem direito à propriedade, à vida, à liberdade. Esses são os direitos humanos, certo? Os direitos humanos, eles não precisam estar escritos em nenhum lugar. Os direitos fundamentais têm que estar escritos em algum lugar. Então vamos lá, me entende. Direito humano, você nasce com ele. Agora, por exemplo, você nasce com o direito a habeas data? Você não nasce com o direito a habeas data. Aí é um direito fundamental, porque está escrito em algum lugar. Habeas data é um direito fundamental, porque está escrito em algum lugar. Eu não sei se esse direito fundamental está escrito na Arábia Saudita, que é o país dos sauditos, eu não sei. Tá? Então alguns direitos se confundem entre humanos e fundamentais. Ó, os humanos e os fundamentais. É como se fosse, sabe aquele de conjunto, aquela matéria de matemática, um contém o outro? Sabe, um conjunto, todo homem é legal. João é homem. Consequentemente, João é legal. Certo? Então a mesma coisa aqui, ó. Nós temos a bolinha dos direitos humanos e as bolinhas dos direitos fundamentais. Algumas coisas se confundem. No Brasil, nós temos direito de propriedade. Então é um direito fundamental e humano. Nós temos direito à liberdade também. Se confunde aqui no Brasil. Liberdade é direito fundamental e direito humano. Agora lá na Arábia Saudita eu não sei lá se você tem direito à liberdade, por exemplo. Não sei, não conheço. Na República Dominicana de Uganda, não sei. Eu não sei como é que funcionam as coisas lá. Eu não sei qual que é os fundamentos, quais são os dispositivos que estão realmente escritos lá. Então, a primeira coisa é essa, pessoal. Direito humano é uma coisa inata, não precisa de necessidade de reconhecimento estatal. Certo? Direito fundamental é aquele que você não nasce com direito a habeas data. Tá? Alguém tem que ter escrito o que é um habeas data, tem que ter explicado o que é um habeas data. Você não tem direito à informação? Tem. Se você esgotar as vias administrativas, você pode entrar com habeas data. Então você já não entra tendo direito a habeas data. Habeas data não é um direito humano, é um direito fundamental. Tudo bem? Bom, é claro que isso é a priori. Então nós temos direitos humanos, direitos fundamentais e nós temos o direito humanitário. O direito humanitário é diferente do direito dos refugiados. Tá? Direito humanitário é quando a gente começa a se preocupar com consequências entre países em sistemas de guerra. É uma coisa além do normal. Por exemplo, né, teve uma guerra um tempo atrás, né, que foi, depois a gente vai chegar aqui, na Batalha de Solferino, que morreu austríacos e franceses. Morreu até quem ganhou, quem perdeu, morreu todo mundo, foi um inferno. Aí veio a tal da Cruz Vermelha, que ela foi cuidar dos dois lados. Então a Cruz Vermelha ela chegou e não importa qual que é o lado, ela vai cuidar de todo mundo, é o direito humanitário, certo? Então essa é a ideia do direito humanitário. Uma coisa importante, direitos humanos, pessoal, é uma coisa que a gente foi conquistando ao longo de milênios. Então, o que foi sendo conquistado realmente é uma coisa progressiva, é por isso que é histórico, vai progredindo. Para você ter uma ideia, não tinha na declaração, um tempo atrás, não tinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos ou na Declaração dos Homens e do Cidadão o direito ao meio ambiente. O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. As pessoas estavam morrendo de fome, guerra, se matando. Como é que eu vou ficar preocupado com mata que está queimando, com mico-leão dourado? Então não tem lógica, as coisas vão evoluindo com o passar do tempo. Às vezes daqui 50, 100 anos, nós tenhamos direito a respirar. Vai saber, certo? Bom, estou dizendo para vocês, nós temos humanos, os fundamentais, que se confundem, mas nem todo direito humano é direito fundamental. Porque tem direito humano que não está fundamentalizado, não está dispositivado em algum país. Nem todo direito humano é direito fundamental. Olha, é uma bolinha, ó. A bolinha aqui. Você está vendo? Aqui no meio nós temos um pouco de humano e um pouco de fundamental. Mas você concorda que esse que é fundamental aqui, ó, esse pedaço preto que é fundamental, você concorda que ele não é humano? Você concorda? Por questões gráficas, olha, não é humano. Assim como os direitos humanos, ó, tem alguns, ó, que não estão na bolinha do DF aqui, ó, que é o direito fundamental. Um conjunto não contém o outro. Agora tem coisa não, tem coisa que faz parte dos dois. Tudo bem? Beleza. Aí eu falei sobre os direitos humanitários, que é diferente dos direitos dos refugiados.
A palavra refugiado, infelizmente, ela ficou uma palavra normal. A gente vê lá notícias dos refugiados. Refugiados, você esquece que são seres humanos, que tem escravidão de refugiados, que tem o regaço com refugiados. São seres humanos que estão em situações difíceis e aí, tecnicamente, tem os direitos dos refugiados também. Tá? Que são pessoas que estão migrando de um país para o outro porque não têm condições de viverem no deles. Tudo bem? Esse é o direito dos refugiados. Então, ó, uma coisa, já tá bom você sair daqui sabendo a diferença entre humanos e fundamentais. E o humanitário é você lembrar que cuidado de guerra e refugiado, cuidado de quem está migrando de um país para o outro. Beleza? Aí, uma coisa básica, né, eu já falei, os direitos humanos, eles são universais, não importa, poderia ser direitos mundiais, né, porque não sai daqui do planeta Terra, mas os direitos universais, porque tecnicamente não importa a pessoa que esteja aqui no Brasil, todos terão direito à vida, liberdade, igualdade, certo? Nós teremos esses direitos aqui, por isso que são universais. Não prescrevem os seus direitos. Se você parar de usufruir do seu direito, a propriedade, você parou de comprar coisas por 20 anos porque você não tem dinheiro. A hora que você começar a ter dinheiro, você vai poder comprar coisas? Vai poder tê-las no seu nome? Sim, eles não prescrevem, os direitos não prescrevem. Não prescreve o seu direito à vida. Não tem prescrição de direitos humanos, tá? Eles não vão prescrever. Você não pode vendê-los, tá? Você não pode vender os seus direitos humanos. Existem algumas situações, por exemplo, no Big Brother Brasil, ou naquele Survival, né? Eu não sei se você ouviu falar do Survival, que é um seriado, que é tipo o Big Brother Brasil, mas ele é mais forte. As pessoas, elas vão nus para um local, tipo cheio de bicho, cheio de coisas, com uma arma cada um. Não vão se matar, mas eles têm que sobreviver lá. Certo? Eles vão sobreviver. Eu não sei se ainda tem esse programa, mas é Survival lá. E aí é assim. Aí quando você desiste, você aperta o botãozinho e desiste. Aí o problema é você ver um tigre na tua frente e apertar o botãozinho, não dá tempo. Tá? Mas aí a pessoa pode morrer. A pessoa vendeu os seus direitos humanos? Ela vendeu? Mas ela lá eu não sei como é que é, mas a pessoa não pode vender os direitos humanos. Não pode vender. Você não pode vender os seus direitos humanos. Tá? Então, tenta mais, pessoal, confia em mim. Nós vamos ver muitas vezes essas tabelinhas aqui na lousa. Então, confia em mim. É mais importante você entender a minha linha de raciocínio. Por que eu falei de pessoas peladas em sala de aula? Rafael falou de pessoas peladas para quê? Né? Para que eu falei de pessoas peladas? Você tem que conseguir responder. Entendeu? Então fique mais preocupado com a linha de raciocínio do que as anotações. Tá? Porque eu quero te ensinar a ir pensando comigo e aí eu vou explicando. São os universais, né? Qualquer tipo, você vai colocar lá, características dos direitos humanos. Vai ter 1000 listas. Então tenta mais se preocupar mais com a minha linha de raciocínio. Tá? Não prescrevem, são universais, você não pode vendê-los. E não pode renunciá-los também. Nós temos, por exemplo, direito à dignidade da pessoa humana. E lá na França, na Europa em si, tinha algumas competições de lançamento de anões. Lançamento de anões. Então, você catava anão, tipo, a depender da sua força, jogava longe, ou não. E eles colocavam equipamento, né, de projétil e eram arremessados. Aí acontece que a justiça lá na França tanto a justiça francesa falou que não podia acontecer aquilo com o anão. O anão ficou inconformado. E ele falou assim, eu quero ter direito de ser arremessado. Aí foi até para a Corte Europeia e não ganhou. Então os anões não puderam renunciar aos seus direitos de ficar sendo arremessado. Eles gostavam porque eles ganhavam dinheirinho e tal, mas não pode, tá? Você não pode renunciar ao seu direito de dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Eu até mencionei sobre a dignidade da pessoa humana, que se você quiser trocar de sexo, o Estado ele tem que fornecer isso para você. Tem até um filme mó da hora que é A Garota Dinamarquesa. Eu não sei se eu já falei em sala de aula, mas quem não assistiu, assista A Garota Dinamarquesa. Foi o primeiro homem que trocou de sexo. Tá? Assistam, que é mó legal, que ele era casado e a esposa apoia ele o tempo todo. Apoia. Da hora. É foda o filme. Tá? Mas seja como for, você não pode renunciar aos seus direitos. Tudo bem? Você não pode renunciar, são irrenunciáveis. Aí nós temos que os direitos, tecnicamente, eles são indivisíveis, mas vai depender da proporção do momento. Né? Por exemplo, nós tivemos o caso da Cicarelli, que ela foi pega com o namorado dela no momento de intimidade. Então, nós temos o direito de liberdade de expressão, mas nós temos também a garantia da intimidade. Então, tem expressão e intimidade. E aí, qual que prevalece? Depende. Né? O que prevalece no caso concreto? Vai depender. Quando ela estava no seu momento íntimo com o namorado dela e alguém filmou, ela pediu para tirar das redes sociais e teve que tirar. Hoje em dia, se acontecer alguma coisa dessa com você no Facebook, você clicar lá em denunciar, eles têm que tirar. Se eles não tirar, se passar 4 ou 5 horas, é só printar a tela do tempo, já é dano moral contra o Facebook sem discussão.
certo? Mas isso demorou um pouquinho para acontecer, né? Na época da Cicarelli, deu um maior trabalho isso aqui, para ela tirar da rede social o que tinha acontecido com ela. Agora, ao mesmo tempo, uma menina, ela pega e vai, sei lá, para uma praia da hora, lá, sei lá onde, no Nordeste, e pá, topless. E ela pega e anda pra lá e pra cá, com os peitos pra fora. Aí alguém tira a foto dela e coloca, o verão chegou com tudo. E aí, ela vai poder falar do seu direito de intimidade? Não. Ela que escolheu estar no meio de um monte de gente. Ah, mas ela tirou porque não sei o que. Não, aí é diferente. Uma coisa vai depender. Você escolheu estar lá. Agora, é lógico, eu não vou meter a cara da pessoa assim, né? Mas vai depender do caso concreto. Se estiver no meio de um monte de gente, tirou uma foto, mostrou, aí é diferente. Vai depender do caso concreto. Para onde é que eu vou me encaminhar? Tudo bem? Então, isso tudo mostra a relatividade dos direitos humanos. Tá? Os direitos humanos são relativos e, enfim, aqui nem sei o que eu escrevi aqui, acho que é crença, isso, vida e crença. É porque, tecnicamente, pessoal, o que prevalece, a vida ou a crença? Depende de cada um, de um tipo de jeito, né? Tem crenças religiosas que não pode sofrer transfusão de sangue, então a pessoa vai morrer, mas não vai colocar o sangue de outra pessoa para salvar a própria vida. E aí, qual que é mais importante? Não é você que escolhe. Porque nós temos liberdade de crença, cada um escolhe o que quer, certo? Cada um escolhe o que quer, então nós temos vida e crença. Vida e crença, certo? E nós temos também expressão e intimidade. Tranquilo? Que eu falei aqui, direito de expressão, direito de intimidade, tudo mais. Agora os direitos são relativos, agora a nossa prova a gente joga até ganhar na Mega Sena, né? É relativo salvo esses dois aqui. Tortura e escravidão não é relativo. Não se relativiza isso. Não se relativiza isso. Pena de morte, a vida é relativo. Tem países que não têm direito à vida. Então você pode perder, pena de morte, acabou. No Brasil não, só no caso de guerra declarada. Declarou guerra, aí é possivelmente que haja pena de morte nos crimes militares lá. Tudo bem? Agora, tortura e escravidão não tem direito, não é relativo. Não é relativo. Tá? Um adendo aqui. O Brasil, ele assinou o Pacto de São José da Costa Rica, outra hora a gente vê, mas ele assinou e ele estabeleceu que realmente não vai ter pena de morte aqui. Agora, lembra que eu falei para vocês uma coisa bem interessante? Eu falei o seguinte, eu falei, gente, ó, nós temos no Brasil, vocês estão todos aqui? Se esforcem para se concentrar, gente. Ó, nós temos a Constituição da República, que ela foi criada em 88. Quando ela foi criada em 88, eu coloquei o número de telefone lá, né? 91343746, 91343746. Toda vez que tinha um novo número desse, não era uma nova Constituição? Era um novo poder constituinte originário, que ele não é condicionado a nenhum tipo de situação anterior. Eu escrevo o que eu quiser agora, não é isso? A minha Constituição, se tiver uma nova Constituição em 2019, uma nova Constituição, ela tem que respeitar alguma coisa anterior? Não, é uma nova Constituição. Salvo nesses casos aqui. No Brasil, se o Brasil assinou um dia que não teria direito que não teria pena de morte no Brasil, nunca haverá pena de morte no Brasil. Pode trocar o poder constituinte a pena de morte no Brasil. Certo? O poder constituinte originário, lembra que eu falei? O que é um poder constituinte originário? É assim, um golpe de Estado, ou não, um golpe democrático, sei lá, alguma coisa acontece, né? Aconteceu alguma coisa, uma revolução, vai vir uma nova Constituição. A pessoa que faz uma revolução, ela coloca no papel o que ela quiser, mas ela não coloca no papel pena de morte. O poder constituinte originário não tem capacidade para estabelecer pena de morte, beleza? Não tem essa capacidade. Então nós temos os direitos humanos são relativos. Tá? Nós temos um rol exemplificativo no artigo 5º da Constituição Federal. E quando eu peço para que você leia o artigo 5º da Constituição Federal, é porque muitas das coisas que estão escritas no artigo 5º são coisas do Pacto de São José da Costa Rica, de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, um monte. E às vezes cai de direitos humanos, mas era o artigo 5º. Algumas coisas óbvias. Por exemplo, nós temos não sei qual artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito lá o seguinte, que os países podem dar asilo político para alguém. Os crimes políticos. Mas está escrito que se a pessoa cometer um crime comum em um país, ela não pode no Brasil pedir asilo político. Vamos supor que lá uma menina se revolte contra o governo da Coreia. Ela se revolta contra o governo da Coreia e aí ela foge para o Brasil. Assim como os cubanos fazem, né? Aí beleza, fugiu. O Brasil vai devolver para a pessoa? Não, se for contra crimes políticos, não. De opinião também não. O Brasil não vai devolver. Isso está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. Tá, isso está escrito no artigo 5º, não precisa você ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então tem coisa que está no artigo 5º. O Brasil, se você cometer um crime, um italiano comete um crime lá, político, ou de opinião, ou algum outro país que não tenha pluripartidarismo, partido político é um tipo de ideologia que você tem. Pluripartidarismo, vários tipos de ideologia que você pode ter. E o Brasil adota o pluripartidarismo político, mas tem países que não adotam isso, e consequentemente, se a pessoa do Brasil, ela terá o asilo político? Sim. Isso não precisa você ler a Declaração Universal, mas está escrito lá. Está escrito, então é importante a gente ter esse contexto. Beleza?
Voltando para cá, se o cara cometeu um crime comum lá e vier para o Brasil, cara, aí ele furtou, roubou, matou lá, ele está aqui no Brasil, a gente pode devolver o cara? Sim, a gente devolve o cara. Devolve o cara, tá? Bom, a gente falou aqui, né? Histórico, eu já mencionei sobre respirar e meio ambiente. A depender dos momentos que nós estamos passando, é possível que nós tenhamos esses direitos que seriam fundamentais. Nunca ninguém se preocupou em falar se respirar é um direito humano. Ninguém se preocupou em falar isso. Agora, uma coisa interessante, tá? Nós mencionamos aqui em sala de aula um estado, o rei, o que ele fazia? Olha como é que essa historinha do rei lá no comecinho, que você estava achando ridícula, é importante, né? O rei, ele criava as leis, ele mesmo as executava, e se alguém não gostasse da forma com a qual ele havia executado a lei, ele mesmo julgava. Aqui eu tenho a divisão dos 3 poderes. Nós tínhamos um estado absolutista que fazia o que bem entendia, né? O rei era o estado absoluto, então ele mandava e desmandava, ele fazia o que ele bem queria. Eu acordei hoje e estou estressado, eu acho que como é que eu vou perturbar a mente dos meus camponeses hoje? Porque isso acontece na mente da pessoa. Às vezes você fica perturbando alguém, então o cara que tem muito poder, dá poder para alguém, você vê que essa pessoa é capaz. Então o cara vai perturbar, e ele perturbava, pegando o quê? Mais tributo, mais imposto, falando assim, agora eu vou ficar com as donzelas. Todo mundo que casar, a moça vai ter que passar a primeira noite comigo. E aí? E foi assim. Tá? As pessoas se revoltam, e aí falam, pô, não dá mais, tá, Estado? É o seguinte, eu quero que o Estado absolutista que está aqui em cima, eu quero que você se foda, e aí eu quero que você fique na tua. Eu quero direito de liberdade, cara. Eu quero liberdade, eu não quero que você venha. Eu quero um Estado não intervencionista. Eu quero a liberdade, não intervenção. Eu quero que você fique na tua, eu quero liberdade. Eu quero direito de propriedade, de herança. Eu quero o direito de votar, de ser votado, é isso que eu quero. Eu quero ter direito a escolher as coisas que eu bem entenda. É isso que eu quero. Tá? Então nós temos muitas circunstâncias que denotam e mostram os nossos direitos civis, né? E os nossos direitos políticos. Nós temos esses direitos civis e políticos. Votar, ser votado, direito de herança, propriedade, certo? Me fugiu outros nomes na cabeça aqui agora, mas muitas das coisas que estão escritas no artigo 5º da Constituição Federal, que são os nossos direitos e garantias fundamentais. Tá? Então nós pedimos, Estado, você era absoluto, não é? Agora eu quero que você não intervenha mais, já tá bom. Beleza, a liberdade veio, e aí na liberdade, meu irmão, a liberdade, as pessoas confundiram liberdade com libertinagem. E aí você tem o quê? A Revolução Industrial, né, com a máquina, o cara inventou o negócio do vapor, ele estava sentado na casa dele, fazendo chá. Aí colocou uma tampa no chá, e aí não tinha negocinho do bule, fazia... Ele viu que o vapor jogava a tampa para cima do bule. Opa, inventei a máquina a vapor, pronto, a Revolução Industrial aconteceu. E aí realmente... Quem é inteligente, né? O cara vai produzindo, só que ele produz e não se importa com os trabalhadores. Foram os trabalhadores. Então a pessoa trabalhou para mim 15 anos, machucou a perna, apodrece na rua, não estou nem aí com você. Certo? Sem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de direito. A liberdade se tornou libertinagem. Aí as pessoas falam, pô, Estado, cara, eu sei que a gente pediu para você ficar na tua, mas agora eu quero que você volte. Você volta para mim? Volta, porque nós precisamos que você intervenha um pouco. Nós precisamos ter uma igualdade, que as pessoas não estão se respeitando. Nós precisamos de um pouco de igualdade, cara. Eu sei que você não está concordando, então o que a gente precisa? Eu preciso que você regule a economia, porque está muito desproporcional as coisas. A gente quer alguns tipos de direitos econômicos, certo? Nós queremos direitos econômicos. Eu quero o quê? Cuidado social, previdência social. Eu quero que você cuide de mim se eu estiver machucado, né? Assistência social. Eu quero uma assistência, eu quero que você intervenha, eu quero que você faça isso por mim, né? Regula a economia para mim, né? Dá um jeito de limitar por meio de tributos, né? Dá um jeito aí. Eu quero esses direitos econômicos, os sociais, né? Eu quero também. E se você puder dar um pouquinho de estudo pra gente, a gente também quer. A gente quer o quê? Os direitos culturais também. Então eu quero, né, o direito econômico, social e cultural. Tudo isso é o que eu quero. Então eu quero que você volte, Estado, e dê isso pra mim. Beleza. Então nós temos aqui, tecnicamente, a evolução, que a gente vai vendo daqui a pouquinho, mas a evolução, ela vem dessa maneira. Pô, a gente começa pedindo pro Estado ficar na dele. Depois a gente fala, não, o Estado volta. Então eu tinha liberdade, depois veio para a igualdade. Acontece que nós temos muitas circunstâncias no mundo e vem uma coisa interessante. Nós tínhamos um liberalismo, liberdade. Liberalismo, liberdade e liberalismo é uma coisa só. Só coloquei um ismo no final, cristianismo, budismo, islamismo, certo? Ismo, um tipo de ideologia. Liberdade, igualdade. E aí, mano, a igualdade, olha a lógica da igualdade, me veja. Para pensar, para eu começar a educar as pessoas, eu vou gastar com professor?
Para eu começar a cuidar da saúde das pessoas, vou gastar com médicos. Para eu cuidar da economia, vou gastar com servidores públicos para regular as coisas? Não vou gastar? Vou gastar. Então eu pedi liberdade, o Estado me deu. Eu pedi igualdade, o Estado me deu. Mas agora que ele me deu, ele começou a ver que está caro isso aqui. Está muito caro. Está caro. Está muito caro. Está muito caro isso aqui. Então, o que ele parou para pensar? Pô, agora nós precisamos de um novo tipo de liberalismo. Porque esse liberalismo aqui, ele aconteceu. Agora nós precisamos de um novo liberalismo. Então eu tenho o novo liberalismo, é o neoliberalismo. Então vocês estão vendo a lógica? Estão vendo ou não? Você precisa entender a lógica. Se você entender a lógica, a gente vai andar junto, vai ser bom. Falei de um rei, aí eu falei o quê? Que a gente pediu para ficar na dele, a gente pediu para eles voltarem, né? E agora eles voltaram, mas está muito caro. Então a ideia é o quê? A ideia é começar a privatizar as coisas. Então o que é a privatização? Então, se você esquecer sobre corrupções, a lógica é boa. A lógica é boa da privatização. Porque nós temos uma lógica. Está caro para o Estado? Se está caro, ele começa a aumentar. Daqui a pouco ele começa a voltar para cá. Vocês estão me acompanhando? Desculpa, para cá não, para cá. Né? Para cá. Aqui, ó, Estado absolutista. Estado absolutista. Pedi para ele ficar na dele. Ele ficou na dele? Liberdade. Pedi para ele voltar, igualdade. Ficou caro. Como é que ele vai conseguir manter a economia, o direito social e a cultura? Só se ele aumentar o valor dos tributos. Só que ele vai aumentando tanto, que você não dá conta de pagar. Ele está quase voltando para cá. Aí ele cria o que? A tal da nova liberdade, o novo liberalismo, que é quando ele começa a privatizar, começa a passar para os servidores, para as empresas privadas para começarem a trabalhar. As empresas privadas vão trabalhando. Ó, veja que eu estou contando, pessoal, tem uma ordem lógica. Você consegue acompanhar o raciocínio. Basta você ficar aqui comigo. Tá? Olha que legal. Absoluto, liberdade, igualdade, e nós temos aqui esses contextos aqui. Esse contexto fático. Beleza? Agora uma coisa interessante. Você entendeu até aqui? Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Aí, o que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que aqui nós temos os primeiros direitos, né? Que são os primeiros os direitos de primeira dimensão. Primeira dimensão. Direitos de primeira dimensão poderiam ser de geração também. Alguns doutrinadores falam geração, outros dimensão. Mas a geração dá a ideia de acabar. E o direito não acaba. A geração dos seus pais, dos seus avós, você vê que o tipo meio que acaba? Os direitos humanos não acabam. Então, por isso que o termo correto não seria geração, seria dimensão. Porque a dimensão vai aumentando a dimensão. Geração dá a ideia de acabar um pedaço. Tá? Talvez eles não vão cobrar isso na prova, mas... Talvez não, eles não vão cobrar isso na prova. Só estou soltando uma língua portuguesa aqui. Dimensão. E aqui nós temos direito de segunda dimensão. Ó, liberdade, igualdade, está faltando só a fraternidade. Só está faltando a fraternidade, que é a terceira dimensão. Dentro da fraternidade nós vamos ter tudo quanto é tipo de coisa que existe hoje. Né? Internet, tudo quanto é coisa. Tem gente que fala quarta, quinta dimensão, sexta, sétima. Não, o negócio é primeira e segunda dimensão e terceira dimensão. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité e fraternité, tá certo? É isso mesmo? Olha como é que dá, como é que é fácil. Tudo os negócios que termina em idade, em francês, é só você falar de. Liberté é liberdade. Igualité, fraternité, viu? Tô foda em francês aí. Ó, então liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, a gente entendeu isso daqui, tá fácil. Agora vamos ver algumas coisas que denotam um pouco dessa ideia de liberdade, verdadeira liberdade, né? Ó, antecedentes remotos. Tá? Esses antecedentes remotos são circunstâncias que denotam, mostram o nascimento dos direitos humanos. Remoto não é porque é passado, tá? Remoto é porque são locais específicos, certo? São micro-universos, sei lá, regiões, por isso que são antecedentes remotos. São lugares remotos na face da Terra, tudo bem? Então não é passado, é remoto. Tá? Não quer dizer que seja passado, que seja aqui, que o antecedente moderno seja atualidade, não quer dizer isso. Antecedentes remotos são circunstâncias, são micro-universos, micro-regiões. Da ideia dos direitos humanos é o tal do cristianismo. Porque na ideia lá, nós tínhamos uma meta que era amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai roubá-lo, você não vai matá-lo, você não vai traí-lo. Né? Então você não precisaria dos 10 mandamentos se você amasse o próximo como a ti mesmo, certo? Tem uma lógica. Então ele denota a importância com o próximo. Eu tenho que me importar com o próximo, preciso me importar com o próximo, né? Bom, aí, antecedentes remotos, cristianismo. Aí eu tenho algumas coisas que eu já falei em sala de aula, por exemplo, o caso do rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra, ele era primo do rei Ricardo. O rei Ricardo saiu para guerrear nas guerras das cruzadas e o primo dele, que era o João,
ele começou a falar, pô, então agora eu vou ser o próximo rei, eu sou na ordem de sucessão, e ele virou o rei João. Só que ele não era rei ainda, porque o Ricardo estava nas cruzadas, e ele voltou vivo e falou, João, sai fora que eu sou o rei. O João saiu e o João ficou sem terra, por isso que era o rei João sem terra. O rei ficou sem terra, né? Só que aí o Ricardo morreu doente, e morrendo doente, voltou o rei João sem terra. E aí, a hora que ele voltou, realmente ele acabou com Goiás, matou todo mundo. Mas ele foi forçado, na verdade, né? Ele, pelas próprias mãos, ele escreveu a Carta Magna, com uma ajudinha, né? Uma ajudinha do clero, da nobreza, né? Para ele falar, ó, o rei, você diminui a tua força, tá? Você não é tudo isso aí, não. Aí nessa Magna Carta, nós demos um pouco de alguns direitos para o povo. A Magna Carta é um antecedente remoto. A Magna Carta é um documento que até hoje é utilizado lá na Constituição, né? Ela é na Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra é uma Constituição não escrita. Então nós não temos um texto codificado. É um texto, tem vários textos esparsos que formam a Constituição da Inglaterra, diferentemente do que do Brasil. No Brasil nós temos uma Constituição escrita. E a nossa Constituição não é uma Constituição histórica. Ela é dogmática, porque ela veio e mostrou o momento de revolta do brasileiro, que é o quê? Contra a ditadura. Então nós vemos uma sensação e foi dogmática. A inglesa não, ela é histórica, tanto é que tem documentos que são utilizados até hoje na Inglaterra. Por isso que ela é histórica e não escrita. E a nossa é escrita e é dogmática. Tudo bem? E, obviamente, né, a deles é não formal e a nossa é formal, porque está no papel, escrito, dogmático e formal. Tudo bem? A deles não. A deles é histórica, não formal e não escrita. Tranquilo? Beleza. Antecedentes remotos, Cristianismo, Magna Carta e Habeas Corpus Act. É legal você ver as datas, né? Porque um documento está aqui, o outro está 400 e poucos anos depois. E 400 e poucos anos depois não passa assim. Né? Então é uma loucura a evolução do ser humano. Para a gente chegar no jeito que está, tem gente que reclama, fala, nossa, está cada vez pior. Cada vez pior o cacete, está cada vez melhor. Antigamente você tinha uma dor de dente, você morria com ela. Dor de cabeça era um inferno. Agora não, você tem acesso às coisas. Né? Então a gente tem que parar de reclamar também. Bom, enfim. Habeas Corpus Act 1679. Que estava, depois a gente vai ver mais especificamente as coisas que estão escritas aqui dentro. Umas coisas importantes que aqui nós temos uma questão de prova. Tá? Mas eu quero que você entenda a lógica do que são direitos de primeira dimensão. Vocês estão aqui comigo? Beleza. Aí eu tenho o Bill of Rights, que é o nome que se dá a um novo documento também, que foi na Inglaterra. Nós temos o Bill of Rights da Inglaterra e dos Estados Unidos. O da Inglaterra foi feito em 1689. E você tem que decorar esse daqui. Porque esse daqui, ele foi escrito pelo parlamento. Olha como é que é importante. Aquele tempo que eu fico demorando para desenhar prato para baixo, prato para cima. Congresso Nacional, parlamentares. Então, se o parlamento escreveu, foi o Poder Executivo ou foi o Legislativo? Olha como é que eu quero que você conclua comigo. Olha como é que você tem que concluir comigo. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, certo? Prato para baixo, prato para cima. Prato para cima do povo que come, para baixo do Estado que não precisa comer. Aí nós temos o quê? O Congresso Nacional. E o que é imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar não são das pessoas que estão dentro do Congresso Nacional? Então não é imunidade do parlamento? Vocês já ouviram falar de imunidade parlamentar? É material, formal, de prisão, de processo, já ouviram falar disso? Nós temos as imunidades nesse parlamento. Então, o parlamento é o poder legislativo. E o Bill of Rights foi escrito pelo quê? Pelo poder legislativo. A soberania do parlamento. A demonstração de que o parlamento estava tomando força. Então aqui foi o nascimento da separação dos três poderes. Aqui foi o nascimento da separação dos poderes. Ó. Olha você vê que legal. A Magna Carta ela foi escrita pelo rei. É o executivo, tecnicamente. Aqui não, o legislativo. Nascimento, soberania do parlamento e nascimento da divisão dos três poderes. Vocês estão comigo? Todos? Ó, Bill of Rights. E agora nós temos uma coisa interessante. Que é o nascimento da irretroatividade da lei penal. Né? Que foi na Declaração da Virgínia. E eu esqueci de ver o nome do filme, como toda vez eu faço. Tá? Obrigado. John Carter. Tá, tem um filme, pessoal, muito legal também. Não é tão cultural quanto da Princesa Dinamarquesa. John Carter é um cara que está aqui na Terra e ele é transportado para Marte. E lá conhece uma pessoa e é mó legal a história. Tá? Tô falando isso por quê? Porque o nome do cara era John Carter, mas ele morava na Virgínia. Olha só, Rafael, toda vez que você conta uma história besta, toda história besta tem fundamento. Assim como o tal do suicídio, Cofifomob, tá? Então eu estou falando de filme agora. Para que eu vou falar de filme? Porque eu não encho linguiça, tá? Para que eu estou falando de filme? Declaração da Virgínia. Porque quando o cara chegou, John Carter chegou em Marte, ele caiu lá, tinha uns ETs.
E aí ele falou assim, eu sou John Carter, eu sou do estado da Virgínia. Aí o ET entendeu, Virgínia, aí todo mundo, Virgínia, o nome dele era Virgínia, certo? Então você lembrou de filme, Declaração da Virgínia. Filme lembra jornal, jornal lembra imprensa. O nascimento da imprensa foi na Declaração, né, da Virgínia, tá? Na lei de imprensa, a criação, desculpa, lei de imprensa não, a liberdade de imprensa, nascimento da liberdade de imprensa foi na Declaração da Virgínia, tá bem? Você não tem como esquecer dessa porcaria, é igual o suicídio, é igual o Cofufomob, tá? Eu não falei à toa, se bem que é muito legal o filme, tá? Vou até assistir hoje de novo, que é muito legal. Você não quer ir embora, tá ligado? Tipo Avatar, você não quer que acabe o filme, não quer que acabe. Declaração da Virgínia, tá? Liberdade de imprensa e aqui o nascimento da irretroatividade da lei penal. É legal, a irretroatividade da lei penal é assim, se você fizer alguma coisa hoje que não for crime, amanhã eles vão criar uma lei falando que é crime, você não vai ser alcançado por essa lei. Tudo bem? Essa é a irretroatividade da lei penal. Ela não vai retroagir para te prejudicar, mas para te beneficiar ela vai retroagir. Declaração da Virgínia. Nós temos aqui uma declaração da hipocrisia dos direitos do homem e do cidadão, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi realizada na França em 1789. Um dos precursores foi o Robespierre, né? Tem alguns nomes famosos, pessoal, que são nomes famosos de pessoas que, por mais que sejam famosas, são pessoas que não prestavam. Assim como Jean-Jacques Rousseau. Ah, Rafael, mas as obras desse Jean-Jacques Rousseau é importante, mas ele abandonou 5 filhos dele no orfanato para continuar escrevendo as obras dele, porque os filhos atrapalhavam ele escrever as obras dele. Então você não tem que respeitar uma pessoa dessa, certo? Não tem que respeitar. Ah, mas o que ele escreveu foi bonito, mas e para os filhos dele, foi bonito? E aí? Tá? Então o Robespierre também. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui não tinha direito de mulher. Aí uma mulher, Marie Gozou, não sei como é que fala, mas você vai colocar lá, coloca no Google assim, ó. Eu vou até colocar. Eu não sei, mas qual que é o nome? É isso aí mesmo, é isso aí. Tem um Olímpio lá no meio lá. Se você colocar a Declaração da Mulher e da Cidadã, vai ter. Era uma escritora super famosa da época que escreveu a Declaração da Mulher e da Cidadã. Aí Robespierre matou. Em nome da liberdade, vamos matar você. Né? Então, cara, não tem cabimento. O que as pessoas fazem em nome de uma coisa justa, né? Nossa, é muito justo, então vamos te matar. Hey, você é tirano. Coloca a cabeça aí que não vai cortar. Né? Olha a lógica das coisas, né? Enfim. Bom, aí eu tenho a Declaração de Direitos Americana. Nós temos a Declaração, olha só que importante, tá? Presta atenção. 1789 tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu estou colocando Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Na França, em 1789, nós temos também a reafirmação da separação dos poderes. Certo? Na Revolução Francesa, a reafirmação da separação dos poderes, que nasceu no Bill of Rights da Inglaterra. Bom, aí nós temos a Declaração de Direitos Americana, que é o Bill of Rights deles. Está 100 anos depois, 1789, no mesmo ano da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha como é que é importante. O que é importante? Você vê as conexões, as ideias parecidas. Eu tenho lá, 100 anos atrás, 1689. 1689, Bill of Rights da Inglaterra, soberania do parlamento. Passou o tempo, 100 anos depois, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Certo? 1789. Aí, no mesmo ano, Declaração dos Direitos da Americana, 1789. Tudo bem? Tudo bem? A primeiro impacto dá trabalho, mas a gente vai repetindo isso, então é legal. Você entendeu o Bill of Rights? Você sabe o que são 100 depois. Revolução Francesa. 1789, eu falei aqui de Robespierre, falei do nome da mulher que eu não sabia, a Juliana me auxiliou, e a Declaração dos Direitos Americana, no mesmo ano da Revolução Francesa, também é outro Bill of Rights. Tá? Aqui, pessoal, como os americanos fugiam lá tal de problemas religiosos, nós temos a ideia da liberdade religiosa aqui, também no Bill of Rights dos Estados Unidos, e o porte de armas também. Então, muitas das coisas que acontecem nos dias de hoje são discussões que acontecem porque as pessoas, é natural a pessoa não ver a premissa. As discussões, geralmente as discussões, elas são pautadas em premissas diferentes. Eu tenho os meus princípios, eu tenho os seus. Então nós temos premissas diferentes. Uma delas eu vou reclamar do porte de arma, mas o porte de arma é um direito humano.
Tá? O ser humano alcançou. Rafael, mas o Brasil não está preparado. Mas não é assim, você não vai comprar igual comprar alface. Né? Tem uma ordem lógica. Não estou falando que eu sou a favor nem contra. Mas estou dizendo que... Por que isso aqui nasceu? Sabe por quê? Porte de arma, porque quando o povo está armado, não tem como ter ditadura. Não tem como um cara chegar na tua casa, da polícia armado, e falar, sai da tua casa que agora a tua família inteira está dominada. Não, a polícia, ela não vai te invadir. O militar não vai invadir o cidadão. Se o povo estiver armado, não tem ditadura. Tá, pessoal? Eu estou contando aqui, são fatos, tá? Não tem posicionamento de nada. Só quero que você entenda os fatos, porque é importante você ver o fato. É fato, não tem posicionamento. É lógica. Tem coisa boa de tudo quanto é lado e também ruim de tudo quanto é lado. Então, isso aqui, ó, é uma porte de arma, porque impedia que o rei fizesse o que ele quisesse. Certo? Você vê que tem uma ordem lógica disso? Porque é muito mais difícil do povo invadir tua casa se você... É lógico que vai ter um trânsito, vai ser uma desgraça, mas sei lá. Tem coisas para tudo, né? Ó, nós temos também agora a ideia de antecedentes modernos. Na verdade, o moderno é porque... O que é moderno? É moderno eu começar a me preocupar com os outros países também. A minha casa está bem. Então agora, já que eu consegui me restabelecer, eu preciso começar a ajudar os outros também. Certo? Então eu já não estou mais aqui, não é uma coisa remota, separada, eu tenho que começar a ajudar. E aí a ideia dos antecedentes modernos é a internacionalização dos direitos humanos. Porque antes era muito nacional os direitos humanos. Aí depois começou a internacionalizar. O marco da internacionalização, ó, internacional são países. Ó, sabe, eu sempre faço assim, de primeiro eu fazia assim, mas agora está dando tipo lesão por esforço repetitivo, então aí eu não posso ficar fazendo, mas é bom. Volta, que isso aqui é legal, cara. Você perdeu o fio da meada, é ruim. É ruim. Tá? E ainda mais quando o professor deixa escrito na lousa, parece que é pior a aula. Eu não sei, eu não gosto, mas tem algumas coisas que eu tenho que escrever. Tá? Mas vai me acompanhando aqui, vai me acompanhando. Ó, antecedentes modernos. É a ideia da internacionalização dos direitos humanos. Aqui nós temos o nascimento da Cruz Vermelha, né? Tecnicamente na Convenção de Genebra. Quando você ouvir as palavras... Olha só como é que é importante, pessoal. Se você tiver uma palavra na tua cabeça que ela te incomoda, você não presta atenção. Então, ó, convenção, tratado, pacto, declaração, o quê? Contrato, velho. É a mesma coisa de contrato. Só não é igual ao contrato, porque se fosse igual ao contrato, o nome seria contrato. Mas concorda que um tratado é um papel que pessoas assinaram. Né? Sabe quando teu amigo tratava uma coisa com você e não cumpria? Você fala, você é tratante, hein? Né? Você é tratante, hein? Então, tipo, o que você tem? Tratado significa o quê? Um acordo, uma convenção. Né? É uma convenção, um tratado, pacto de São José, da Costa Rica. Né? Pô, é um acordo entre pessoas que escolheram participar daquele documento. Então, nós temos o quê? A Convenção de Genebra de 1864. Por quê? Nós tivemos a Batalha de Solferino. Tá? A Batalha de Solferino, escreve assim, ó. Solferino. Na Batalha de Solferino, tinha a Áustria contra a França. E o que acontece? Aquelas armas, as armas hoje atiram longe, mas de primeiro não atirava tão longe assim. A pólvora colocava, socava, e você mirava e atirava, puf. Ela chegava mais ou menos no fundo daquela parede, ou no máximo da outra parede lá. Então eu tinha que esperar bem perto para atirar. Então na hora que você atirava, algumas balas faziam assim, puf, caía assim, não matava. Então, as pessoas o quê? Catava na ponta das baionetas, tinha facas. Então aí é tipo igual o Senhor dos Anéis, é tipo ou Troia, sei lá, um contra o outro e vai enfiando para todo lado, certo? E aí onde acontecia o quê? É uma coisa muito ruim, porque mesmo quem ganhou, morreu. Porque eu morri, mas eu te feri, você me feriu e aí virou um regaço. Então todo mundo machucado, quem ganhou morreu, quem perdeu morreu, foi um inferno. Aí o povo falou, gente, vamos, ó, você pode matar o outro, tá, mas tem que matar com dignidade. Pode parecer contraditório, mas é isso, mate, mas com dignidade. Tá? A gente vai ver até depois do nascimento de que você não pode atirar numa pessoa que estiver descendo de paraquedas para invadir o seu país. Aquele monte de gente de paraquedas assim, você não pode sair derrubando, você não pode. É um crime de guerra fazer isso. Então você tem que deixar o cara, desceu, atira. Não pode antes. Né? Eu jamais deixaria o cara colocar os pés no chão. Né? Não tem lógica. Tá vindo 15, 20 aqui, vai derrubando. Você é louco? Você não tem cabimento. Né? Então nós temos a Batalha de Solferino, em 1859, a Áustria contra a França, morreu meio mundo. Quem ganhou, quem perdeu, aí veio o quê? A Cruz Vermelha, e falou, ó, você é austríaco, vou te ajudar, você é francês, vou te ajudar. Não, né? Vou te ajudar, os dois vão ser ajudados. Então aí o quê? É a internacionalização dos direitos humanos, beleza? Bom, vamos lá.
Aí, nós temos aqui um problema da Capcom versus a Marvel, porque a Liga da Justiça era para ter um pouco de, até o Batman, o Superman, os caras era para estar, e tem muita gente que não tá nos dois. Tô brincando, não é Liga da Justiça não, tá? Essa é legal, alguém entendeu. Por isso a gente tem que falar mil coisas, alguns não entendem, entendeu? É porque tem um conflito na Liga da Justiça. O Superman, por que o Superman não tá naquele luta contra o... Qual que é o nome daquele cara, meu Deus? Que estourou no Avengers? No Avengers. Você sabe, alguém sabe? Avengers? Aquele cara roxão que tem os 5 anéis? Thanos. Por que o Superman não está ajudando o Homem de Ferro, o Homem-Aranha? Por quê? Não está ajudando a Isa, Thanos, não está ajudando por quê? Porque tipo a Capcom é dona do Superman, a Marvel é outra coisa, né? Tipo aqui. Só que aqui não é Liga da Justiça, aqui é a Liga das Nações Unidas. A Liga das Nações Unidas ela foi criada para ajudar. Ao final da Primeira Guerra Mundial, que as pessoas falam que a Segunda Guerra Mundial foi muito atroz, né? Tipo, matou muita gente, foi muito feia. Mas a primeira também foi feia, porque tinha armas químicas, né? Guerra de trincheira, que não teve na segunda. Então a primeira também foi feia, tá? A primeira também foi feia, com armas químicas e tudo mais. A Liga das Nações Unidas aconteceu em 1919, depois do término da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu. Tá, a Alemanha perdeu. Enfim, aí, nesse ano nasceu o Tratado de Versalhes. Pessoal, mais importante do que você decorar tudo, é você ver o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de direitos humanos, fundamentais, que está escrito no papel, direito humanitário, joguei de novo a Convenção de Genebra. Aí eu falei o quê? Que nós pedimos para o Estado ficar na dele, ele ficou, mas a gente pediu para ele voltar. Só que ele voltou, mas ficou o quê? Ficou muito caro para ele colocou o quê? Pessoas privadas para trabalhar, privatização, né? Aí eu comecei a soltar aqui a ideia dos antecedentes remotos, que são circunstâncias que denotam um cabimento, o nascimento dos direitos humanos, né? Nós vimos aqui Magna Carta, escrita por um rei, Habeas Corpus Act, 400 e poucos anos depois, Bill of Rights, nascimento do quê? Do parlamento, soberania, separação dos 3 poderes. Isso aqui foi na Inglaterra, Virgínia, John Carpenter, liberdade de imprensa, filme e retroatividade da lei penal. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Robespierre, tá? E aí, 789, 100 anos depois do Bill of Rights. E no mesmo ano, o Bill of Rights dos Estados Unidos, liberdade religiosa, falei sobre porte de armas, que, independentemente de posicionamentos, tem uma ordem lógica para isso ser um direito humano, tá? Aí eu tenho os antecedentes modernos. A internacionalização dos direitos humanos, né, nós começamos a contar o seguinte: eu não me importo com a França só com os franceses, eu me importo com os franceses e com os austríacos, com todos. Eu quero ajudar vocês, porque vocês se mataram aqui, preciso ajudar vocês. A Cruz Vermelha ela vai para os lugares para ajudar todo mundo. Foi tudo isso que nós vimos até agora nós vimos isso. Essa foi a lógica que nós vimos, tudo bem? Aí eu dei uma enroscada aqui para falar da Liga da Justiça, mas não é da Justiça, é das Nações Unidas. Não tem problema de Capcom versus Marvel aqui, tá? O Tratado de Versalhes, ele criou a Liga das Nações Unidas e a OIT, mas era para ajudar o mundial, você vai ver que não deu muito certo a Liga das Nações Unidas, tá? Aí, pessoal, uma coisa interessante, a gente vai muito pela história que é contada por quem vence, né? Mas, por exemplo, tem um negócio que é o seguinte: o Lenin, ele lutou por algumas coisas, aí veio o Stalin. O Stalin, se você colocar no Google, você vai ver, ele não me deixa mentir o Google, né? Ele é responsável pela morte de 7 a 12 milhões de ucranianos. Esse foi o Holocausto em um inverno, tá? E de 7 a 12. O Hitler matou só 5,5, 6 milhões. Então, em 4 anos o Hitler fez isso. O Stalin fez em um inverno, tá? Ele matou, né, tentou dizimar os ucranianos. Então, quem é o cruel aí? Aí pra você ter uma ideia, o Stalin, ele é o cruelzão. Só que ele tinha muito dinheiro. Então, ele começou a financiar um maluco que falava bem em público e movia com a nação alemã. Ele começou a gostar desse cara. Esse cara falava bem, ele falou: vou meter dinheiro nesse cara. Começou a financiar um cara lá. Começou a financiar, esse cara começou a crescer. E o cara começou a crescer, Adolf Hitler está crescendo, dinheiro nele. Esse cara está crescendo, ele é minha cobaia, estou ajudando ele. Estou dando dinheiro para esse cara, armamento para esse cara, Adolf Hitler crescendo. Mano, agora eu domino o mundo mesmo, já que estou acabando tudo aqui, o Stalin está acabando com tudo, deixa eu dar uma graninha pro Hitler, né? Quem que é Hitler? Eu sou o cara da Rússia, velho. Sou fodão, cometendo e mexer dinheiro. O Hitler cresceu tanto que começou a invadir a Rússia. Pra você ter uma ideia como que o Stalin era tão egocêntrico que ele não acreditou que o bosta do Hitler fosse invadir a Rússia. O primeiro dia falaram pra ele, ele não acreditou. Que você tá louco? Quem? Hitler?
Aquele que fica fazendo aquele barulho na Europa, ele está vindo, tá? Não, jamais. Segundo dia, não. Terceiro, não. Quarto, é verdade mesmo? É. Aí ele acreditou. Então ele armou um cara pro cara, tipo, ser a cobaia dele. É tipo assim, ó, eu sou fodão aqui, eu cuido desse, eu vou dominando o mundo, né? E aí o Hitler, pá, apontou um regaço, né? Mas aí o Hitler perdeu pro inverno russo, assim como o Napoleão Bonaparte. Os dois perderam igualzinho, né? Pelo inverno russo. Eles falam que o general inverno na Rússia. Qual que é a técnica? A técnica é o seguinte, o país está me invadindo? Tá. Só que aí o que eu faço? Eu queimo uma cidade inteira e vou para outra. Quando os soldados chegam na cidade, não tem o que eles saquear para comer, morre todo mundo de fome. O Hitler perdeu igualzinho o Napoleão Bonaparte, nessa época aqui, ó, em 1789. Não, porque um pouquinho antes, né? Então perdeu tudo junto. Tudo bem? Então, Rafael, por que você está contando essas histórias? Vai que você se interessa por um pedacinho. Se você se interessar por um pedacinho, você começa a ler no Google, uma coisa puxa a outra. Aí você vai ver que direitos humanos é maravilhoso. Tá? Você vai começar a assistir os filmes e vai ver um monte de coisa legal. Você vai ver que esses nomes aqui começam tudo a fazer lógica, fazer sentido. Porque uma coisa puxa a outra. Tá? Onde você... Tipo, muita gente acredita que não sabia que o Stalin tinha feito o que eu falei aqui agora. Nem de matar os ucranianos, né? E nem de financiar o novinho do Hitler. Não sabia disso aí, certo? Então isso é legal, porque tem lógica. Aí tem lógica. Vamos continuar, tá? Aí, pessoal, as atrocidades aconteceram, muitas delas aconteceram, e aí nós criamos, né? A ONU não dava, a Liga foi fraca, agora a gente precisa criar o quê? A ONU, a organização, uma organização das Nações Unidas. Em vez de ser Liga das Nações Unidas, é o quê? Organização das Nações Unidas, ONU. Olha só que legal, a ONU, ela veio depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então ela veio em 1945. Você não precisa decorar a data, mas você vai ver uma coisa legal. Olha só como é que funciona. Alguém sabe de cabeça aí qual que é a data da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O ano, por exemplo. Já ouviu falar disso ou não? Declaração Universal dos Direitos Humanos. É de 1948. É de 1948. Olha por que tem lógica, olha que coisa legal. Acabou a Guerra Mundial, né, em 44, 45, acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí, a hora que acabou, veio a ONU, a Organização das Nações Unidas. Certo? Acabou. Isso foi de 24/10/45. Tá? Para você decorar, às vezes você pode pensar o seguinte, ó. Geralmente, as pessoas 24 são nota 10. A maioria das pessoas, geralmente, é muito melhor do que é uma ordem lógica das coisas. É mais ou menos assim, né? O cara já tem que enfrentar, ou a mulher também tem que enfrentar coisas mais difíceis. Na vida ela acaba sendo muito melhor do que o hétero, né? Não que hétero seja ruim ser hétero também, tá? Eu estou falando que tem lógica, né? Tem lógica. Então você pensa o seguinte, ó. Já que está tudo misturado, você coloca aqui, ó. ONU, né? 24/10. 24 você vai lembrar, 10 também nota 10. 24/10/45. Agora coisa legal. A ONU é uma pessoa, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas. E ela tem vários órgãos dentro dela. Vários órgãos dentro dela. Um órgão é a Assembleia Geral da ONU. Um órgão. O outro órgão, né, é um Conselho de Segurança, um Conselho de Economia, né, um Conselho de Tutela. Então, tem várias coisas. Inclusive, tem a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Legislativa é a reunião sobre leis. Assembleia de Deus e reunião sobre Deus. A Assembleia Geral da ONU é uma reunião da ONU. E ela acontece uma vez por ano. Então eles criaram, no dia 24/10/45, eles criaram a ONU, e aí teve a reunião. Aí teve 3 reuniões para dar certo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que ela foi lá em outubro de 48, porque teve 3. 45 a primeira, 46, 47, 48. Então nós tivemos, eu me embolei nas contas aqui, tá? Mas as reuniões são feitas uma vez por ano. Na terceira, deu 4 aqui, era o que eu falei, né? Tá. Na terceira, nós tivemos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi 3 anos depois, por isso que é 1948. Tudo bem? Em 1948. Eu acho que é 12 de outubro, mas eu sei que é em outubro. 12 de outubro, metade de 24, sei lá, não precisa decorar, mas 1948. Nós tivemos agora, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha como é que vai ficar bom agora, vai ficar bom. Quem foi fazer parte dessa ONU, né, para começar, quem ganhou a guerra, né? Quem ganhou a guerra, então, porque quem que vai salvar o mundo agora? Quem ganhou? Porque um lado é o ruim e o outro é o bom, né? E no meio desse cara que ajudou, e realmente quem ajudou muito a ganhar a Segunda Guerra Mundial foi o Stalin.
Mas é porque ele queria ter feito o que o Hitler fez. Ele só achou que o Hitler fosse uma cobaia, ele não conseguiu. Então aí eles conversou e virou o quê? Ele foi pro lado dos Estados Unidos. Então certeza que tem na ONU é Rússia e Estados Unidos. Certeza que vai estar. Como a gente ouviu falar de França várias vezes, a França também está. Certo? A França também é importante, se pelo menos Liberté, Égalité e Fraternité, que foi meu francês aqui, você vai lembrar por que eu falei Liberté, Égalité e Fraternité. Certo? França. Então nós temos França, nós temos Estados Unidos e Rússia, já é certeza que esses três têm. A Alemanha é uma grande potência mundial, não é? Você vai achar que ela faz parte também, nos titulares da ONU. Não, porque ela era o mal. Certo? Nós temos os aliados e nós temos esse povo que era o mal. O mal, pra você lembrar, o mal... Você já assistiu Pearl Harbor? Já assistiu Pearl Harbor? Se não assistiram, deveriam assistir. É um filme legal. Tá um romance lá, maluco. Tipo, é tipo um Romeu e Julieta melhorado. Mas é muito da hora. Aí, acontece, o Japão invade os Estados Unidos. Então, o quê? Então, a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, são duas bombas, né? Não que são dois nomes de bomba, é dois locais que as bombas caíram. Você sabe que do outro lado está quem? Japão. Vocês estão aqui ou não? Vocês estão aqui ou não? Ó, tô falando de filme pra caralho aqui, um monte de filme, tá? Então se concentra, que não é difícil. Não é difícil, ó. De um lado nós temos aqui quem ganhou. Quem ganhou foi Rússia e Estados Unidos. França está no contexto. Aí eu tô colocando aqui que a Alemanha não está no contexto. A Alemanha não está, porque ela é o lado ruim. E você sabe que os Estados Unidos jogou bomba onde? Qual país? Japão. Então o Japão também não está. O Japão também não está nesse rolê, porque ele está do lado ruim. Isso sim, antigamente, né? Ele está do lado ruim. Então, realmente, os titulares da ONU, tá? São esses que eu estou falando para você aqui. Estados Unidos, Rússia, França, você já ouviu da França, né? Aí nós temos mais um legal aqui, que é uma grande potência, que é a China. Tudo bem? China. Tem mais um, mas tem um contexto para eu ir falando. Tudo bem? Então vamos lá. Por que é importante? É importante Estados Unidos e União da República Socialista Soviética, que não existe mais, mas é a Rússia. Olha a importância disso aqui. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas compareceram lá, mas ninguém assinou isso aí. Ninguém assinou, ninguém assinou nada. Ninguém assinou nada. Então foi feita uma reunião e falou assim, pessoal, vocês são a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí um cara levantou a mão lá e falou assim, eu sou a favor, pode colocar meu nome aí. O primeiro cara que levantou a mão foi um brasileiro. Alguma coisa nós tem que servir de bonito, né? Então o Brasil fez isso. O primeiro cara que levantou a mão. Por isso que até hoje quem abre a Assembleia Geral da ONU é um discurso de um brasileiro. É um discurso de um brasileiro. Tá? Por causa dessa homenagem que foi feita, porque ele foi o primeiro e falou, pô, nós quer fazer parte desse bagulho aí. Certo? Ninguém assinou. Ninguém assinou. Por que ninguém assinou? Por causa disso aqui, ó. Porque um lado nós temos quem? Estados Unidos da América. Capitalismo. De outro lado nós temos quem? O RSS, socialismo. Então nós temos capitalismo versus socialismo. A lógica. O socialismo ele é muito lindo na teoria. Lindo. Não existe nada melhor que o socialismo na teoria. Porque olha só. A liberdade aqui, ó, a liberdade foi uma coisa ruim, não foi? O que é liberdade? É um comendo o outro, é tipo tudo por cima, capital, aquele inferno. Então, direitos civis e políticos. Os Estados Unidos está desse lado aqui. Capitalismo, né? Nós temos o quê? A liberdade para produzir, produção. Então nós temos direitos civis e políticos, está vendo aqui? Direitos civis, votar, ser votado, né? Direitos civis e políticos, propriedade, herança, nosso direito. Desse lado nós temos o quê? A igualdade. Ó, isso aqui é muito libertinagem, tá? A gente não gosta, uma pessoa não pode fazer isso. Vamos o quê? Igualdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, tá? Econômicos, sociais e culturais. Então desse lado aqui, tudo isso aqui é para fazer parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso aqui. Acontece que de um lado eu tenho capitalismo, de outro eu tenho socialismo. De um lado eu tenho Estados Unidos da América e de outro eu tenho o RSS. Então os interesses são opostos. Ninguém quis assinar aquilo ali. Ninguém quis assinar. Então o que eles fizeram? Gente, já que ninguém quis assinar esse negócio aí, então vamos fazer 2 acordos divididos? 2 pactos? Ó, vocês estão me acompanhando? Lembra que cerca de 15, 20 minutos atrás eu falei que contrato, tratado, pacto, eu falei que é tudo igual os nomes? Então você não tem que ter nome quando vem um pacto envolvido. A não ser que seja um pacto com o cão. Mas de qualquer forma, não tem medo da palavra pacto. Tá? Então, ó, olha só que coisa legal. Ninguém assinou a Declaração Universal inteira. Então nós tivemos o quê? Um pacto. E foi nacional ou internacional?
Um pacto internacional de direitos. Lógico que eu estou escrevendo o quê? Direito das pessoas. Um pacto internacional de direitos civis e políticos. Vocês concordam comigo? Um pacto internacional de direitos civis e políticos. Olha que coisa linda. Esse é o PIDCP, né? O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tem um motivo para ter esse nome, para estar nessa circunstância. Tá? Só que desse lado aqui, nós também temos um pacto internacional. É um pacto também, é internacional também e é de direitos também, econômicos, sociais e culturais. Nós temos o PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tudo isso são pactos. Olha, não deu a Declaração Universal inteira, ninguém assinou, mas o pacto os Estados Unidos assinou. O outro, a URSS assinou também. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é a antiga Rússia, né? E aí a Rússia separou, por um lado foi a Iugoslávia também virou Croácia e Trinidad e Tobago, aí Trinidad e Tobago separou também, foi Trindade e Tobago, foi todo mundo se separando. E na verdade nem sei, Croácia também não existe agora, né? Croácia virou duas também, né? Bom, enfim, não existe mais o URSS, tá? Aí olha só que coisa legal, pessoal, vocês estão vendo como é que a gente chegou no tal do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Você viu como é que a gente chegou nele? É assim, o nome não está aqui, vamos estudar o Pacto Internacional aqui, vamos estudar que pacto, de onde que veio esse pacto? Nós temos que ter uma lógica para chegar aqui, tem uma lógica. E a lógica dos direitos humanos, ela já te começa a induzir a resposta correta, mesmo você não sabendo o que está escrito no pacto. A lógica te mostra a explicação lógica e provavelmente dentro do pacto vai estar escrito alguma coisa que tenha lógica com isso daqui, com essa história que eu estou contando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Até aqui todo mundo está tranquilo? Todos? Beleza? Então vamos lá. Eu preciso que vocês entendam e vamos lá rapidinho, uma revisãozinha, bem tranquila. Nós sabemos que são direitos humanos, fundamentais e humanitário. Humanos não precisa de estar escrito em um lugar. Nós temos. Só que nem tudo que é direito humano é direito fundamental. Não tem isso, certo? É relativo. É bem relativo. Por isso nós temos o tal do relativismo cultural. O relativismo cultural, na verdade eu não coloquei o nome aqui, mas quem quiser anotar também, muito importante por sinal, né? Vou até dar mais atenção para isso aqui depois. Relativismo cultural é aquela ideia, por exemplo, de aquela historinha, tipo, cerca de 7, 8 meses atrás, uma mãe indiana uma avó catou um filho de gêmeos e enterrou no fundo do quintal. Aí o vizinho foi lá e desenterrou e salvou a menininha, que era linda e tal. Mas por quê? Para eles, não dá para ter. Como ontem você viu, duas pessoas iguais andando por aí? Não tem cabimento o negócio. É tipo, uma deve ser o oposto da outra, uma é o demônio, sei lá. Então cada um tem uma crença. Então eles o quê? É uma ideia deles. Assim como tem aquelas mulheres que colocam aquelas coisas no pescoço. Ai, que coisa, machuca as pessoas, que coisa feia. Mas é a cultura deles. É a cultura deles. Assim como também tem a burca. A burca, ela... Na verdade, esse negócio aqui não é a burca, né? Tem um outro nome. Mas aquela pessoa aquelas que as mulheres enrolam na cabeça para não mostrar o cabelo, porque o cabelo ele é sensual, não pode mostrar o cabelo. Então a pessoa enrola um negócio na cabeça. E aquilo que tem na cabeça, tem gente que gosta daquilo lá. Fala, não, mas as mulheres têm que ter liberdade, mas tem mulher que quer aquilo lá. Tem mulher que se ela for tirar a carteira, aquele negócio lá. Porque ela tem direito de tirar. Todo mundo tirou sem boné e sem chapéu para tirar a CNH ou para ser advogado. Mas se ela quiser colocar aquilo na cabeça, ela vai colocar aquilo na cabeça para tirar daquele jeito, porque é direito dela, tá? É direito dela. Então tem gente que a gente gosta, tem coisa que não, né? Mas méritos ou deméritos, né? O meu amigo foi lá em Dubai e ele falou que as mulheres realmente ficam todas vestidas assim de burca, mas os homens olhavam para a mulher de biquíni. Então, tipo, é um pouco de... É difícil, né? É difícil. Mas os caras põem a mulher lá de burca e ele olha a mulher dos outros. Enfim. Aí, pessoal, ó, é o seguinte... Nós vimos essa lógica. Eu fui chegando aqui, direitos humanos fundamentais, humanitário, direitos dos refugiados, são coisas diferentes. Lembrando que refugiados são seres humanos, tá? Quando você vê notícias de não sei quantos refugiados morreram, não sei quantos são escravos, são seres humanos. Aí, nós temos direitos humanos que são universais, servem para todo mundo, não prescrevem, não são vendidos, você não pode renunciá-los, lembra o caso do anão sendo arremessado. Os direitos são indivisíveis, o que prevalece, vida ou crença? Não sei. Temos vida, crença, tem expressão, intimidade. Nós temos o relativismo cultural. Desculpa, os direitos relativos, eles são. O que não é relativo é a tortura e a escravidão. Isso aqui não é relativo, não pode ter nem tortura nem escravidão. O Estado...